Olá, meninas e meninos. Dando prosseguimento aqui à nossa aula sobre calorimetria, né? Nós vamos agora para a parte 2, né? Onde nós vamos falar sobre a transmissão de calor, né? A gente já fez a definição de calor, lembra, né? O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos com temperaturas diferentes, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura de modo espontâneo, né? Mas como esse calor se transmite? Nós temos três formas de transmissão de calor, né? Nós podemos transmitir calor por condução, por convecção e por irradiação. Então, nosso primeiro processo aqui vai ser o processo da condução. Daí lembra, né? Nós dividimos a aula em quatro partes. A primeira foi a ideia de definições, agora vai ser condução, convecção e radiação. Por isso que são quatro partes, correto? Bom, condução. Como é o processo da condução? Né? Por definição, eu vou ler o slide aí, você me acompanha. Ó. Condução é o processo de transmissão de calor em que a energia térmica passa de um local para o outro através das partículas do meio que os separa, através da agitação das partículas do corpo. Certo? Então, observa essa imagem aqui. Né? Você tem uma pessoa, tá certo? Ela está com uma barra de metal, aqui é metal, tá certo? Porque metal é um bom condutor, né? E aí essa parte A da barra, ela é colocada na chama aqui, nessa chama uma fonte térmica aqui, tá certo? E é claro que, com o passar do tempo, essa pessoa vai sentir aquecer a mão dela aqui. Não é automático, ela não coloca a barra de metal no fogo e já sente o aquecimento automaticamente, tá certo? Ela demora um pouquinho até sentir esse calor, né? No caso, ela está até com a luva ali para se proteger. Por quê? Porque o calor vai agora fluir do local do ponto A, onde está aquecido, até o ponto B, onde não está tão aquecido, tá certo? E essa transmissão de calor vai ser por partículas. A gente consegue entender que essa região aqui, ó, deixa eu trocar a cor aqui, essa região aqui, ó, que está em contato com, né, a fonte térmica, esse amarelo não ficou bom, não. Essa região aqui que está em contato com a fonte térmica, ela vai ter as partículas que compõem esse material mais agitadas, porque as partículas já têm uma agitação interna natural, né? Mas quando a gente coloca no fogo, essa agitação aumenta, porque essas partículas ganham energia da fonte térmica. E essa agitação ela vai passando de partícula em partícula, porque o sólido tem as partículas bem próximas umas das outras, né? Então, uma partícula ela começa a vibrar mais e ela comunica o movimento para a segunda, que vai para a terceira, que vai para a quarta, que vai para a quinta, e essa vibração vai se transferindo pelo corpo. E você sabe que daí, como eu até citei agora em instantes, essa peça, esse material, essa barra aí não vai esquentar assim instantaneamente, ela vai demorar um tempo e vai demorar mais tempo conforme o tipo do material, mais ou menos tempo, né? Então, porque tem materiais que se esquentam rapidamente e materiais que não se esquentam tão rápido, né? Então, nesse caso, a condução vai acontecer de partícula em partícula. Uma partícula vibra mais, a outra do lado vai começar a vibrar também, a próxima vai vibrar também, e essa vibração vai aumentando dentro do corpo, vindo sempre do lado que está, né, na maior temperatura para o lado onde tem a menor temperatura, certo? Isso é condução. Então, nesse aspecto, a condução ela vai ocorrer preferencialmente em materiais sólidos, por causa da proximidade entre as partículas, certo? E não tem movimentação de massa do material. Isso quer dizer o quê? Que as partículas elas vibram mais na mesma posição que elas já se encontram. Elas não vão sair do lugar e para outra parte, área, região do corpo. Elas vão vibrar mais no mesmo lugar. Isso sem pensar em nenhum momento em mudança de estado, tá? A gente não está pensando em mudança de estado. A gente está pensando que se o material é sólido, ele vai continuar sólido enquanto a gente estiver fazendo a análise da situação, tá certo? Ah, mas ele pode derreter e tal. Sim, mas a gente vai ver isso no futuro, tá certo? Nesse momento a gente não pensa nessa mudança de estado, tá bom? Bom,
Quando então a gente fala de condução, a gente divide os materiais que a gente trabalha em duas classes. Tem os materiais que são condutores, tem os materiais que são isolantes, correto? Como que a gente determina se um corpo é isolante ou ele é condutor? A gente determina a partir de uma coisa chamada condutividade térmica, certo? Aqui, ó. Condutividade térmica de cada material. É um valor tabelado, cada material tem a sua condutividade, medida em caloria por segundo, centímetro, grau Celsius. Não se preocupa muito com isso aqui, porque a gente não vai entrar nessa parte, tá? A gente só vai analisar que quando a gente vai precisar de um material de bastante condução ou de pouca condução, a gente vai procurar materiais numa tabela que tenha maior condutividade ou menor, tá certo? Então a gente vai fazer a diferença entre os corpos a partir desse dado, desse chamado coeficiente, que é um valor que cada material tem o seu, tá? Inclusive, essa imagem que vem aqui é mais para a gente fazer essa visualização. Você vê aqui, ó, que a gente tem a madeira, que é um material que tende a ser isolante, olha o valor do coeficiente dele aqui, ó, né? E aí o ferro, que é um material que tende a ser condutor, você vê que o valor dele é bem maior que o valor da madeira no seu coeficiente de condução, tá certo? Né? Aí a gente tem vidro, a gente tem água, isopor. Então, você quer um material de pouca condução, sendo isolante, você vai procurar um fator, né, um coeficiente de condutividade menor. Você quer um material que conduza mais, você vai procurar um coeficiente de condutividade maior. E repetindo, esses valores são todos tabelados, tá? A única parte de cálculo que entra dentro dessa ideia de transmissão de calor seria o cálculo de condução. Só que a gente não vai abordar essa ideia aqui, tá certo? A gente só vai fazer análise dos coeficientes, mas a gente não vai trabalhar com a parte matemática dessa análise, tá certo? Bom, vamos lá colocar isso em cima de uma questão da lista de exercício, questão 17. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização da vestimenta de lã diminui a sensação de frio, por quê? Vamos lá para as alternativas. A lã possui a propriedade de gerar calor? B. É constituída de material denso, o que não permite a entrada do ar frio? Letra C. Diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Letra D. Tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o equilíbrio térmico. E letra E. Está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Não, eu vou vestir uma blusa para ela me esquentar. Eu vou usar um cobertor, né, à noite para dormir, para ele me esquentar. Esses materiais não esquentam ninguém, tá certo? Não existe isso. O que eles fazem é justamente atrapalhar a passagem de calor. Normalmente, o seu corpo está mais quente, né? Você vai perder calor para o ambiente e esses materiais, por eles serem isolantes, eles vão atrapalhar essa passagem, tá certo? Eles não vão te esquentar, eles só vão tentar impedir e tentar, eles não vão conseguir perfeitamente. Não existe isolante perfeito, tanto quanto não existe condutor perfeito também, tá certo? Então, a tendência é que um corpo isolante atrapalhe a passagem de calor, um corpo condutor facilite a passagem de calor, tá certo? Mas ele não vai impedir 100%. Não existe um condutor 100% efetivo e nem um isolante 100% efetivo, tá certo? Então, nesse caso, letra A, possui a propriedade de gerar calor? Não. Letra B, é construído de material denso que não permite a entrada do ar frio. Lembra, frio não existe, tá certo? E frio não vai fluir. O ar frio não vai fluir, né? Para dentro ou para fora. O que sai ou entra é calor.
Letra C, diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. E é bem essa aí, né? Por quê? Porque a função do isolante é atrapalhar a troca térmica. Não vai impedir, mas vai atrapalhar. Tá? Inclusive, vou aproveitar e vou dizer aqui, né? Infelizmente, alguns textos, às vezes, até de questão, às vezes texto científico, usa esse negócio assim, o material isolante, né, impede a troca de calor. Não, não, ele não impede, ele atrapalha, tá certo? Porque não existe condições de impedir a troca térmica 100%. Ou seja, a troca térmica vai acontecer, tá certo? Ela pode demorar mais ou menos. O equilíbrio térmico vai acontecer, ele pode demorar mais ou menos a acontecer, mas ele vai acontecer, tá certo? Então a gente atrapalha com materiais isolantes, facilita com materiais condutores. Letra D. Tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o equilíbrio térmico, não tem nada a ver. E letra E está em contato direto, facilitando a transferência do calor por condução. A lã, ela não vai facilitar, ela vai até atrapalhar, correto? Então, a correta, letra C, diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Certo? Bom, mais outra aqui, né? Questão que é do Enem, está lá no livro, né? Exercício 10 da página 56, fala: ó, uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, estão mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. Isso é verdade, né? Se você fizer essa experiência no seu dia a dia, você colocar lá uma lata de refrigerante, uma garrafa de refrigerante, né, dentro da geladeira e deixar elas lá o mesmo tempo, um bom tempo, deixa lá uma noite inteira. E no outro dia de manhã você pega os dois, né, garrafa e lata de alumínio, garrafa de vidro e lata de alumínio, com as mãos desprotegidas, você vai achar que uma delas está mais fria, certo? Nesse caso é a lata. E aí a questão fala, é correto afirmar que, letra A lata está realmente mais fria. Vamos começar por aí. Bem, a questão ela coloca a seguinte situação. Você colocou os dois corpos dentro da geladeira e deixou pelo mesmo longo período de tempo. Ou seja, se elas ficaram lá 10 horas, já deu tempo mais do que suficiente para que esses corpos adquiram o equilíbrio térmico com a geladeira. Ou seja, ninguém está mais frio. Todo mundo está na mesma temperatura interna da geladeira, correto? Então não está a lata de alumínio ou a garrafa de vidro, ninguém está mais quente ou mais frio que ninguém. Todos já alcançaram o equilíbrio térmico, tá certo? Então, na letra a gente não precisa nem ler mais. Fala assim, a lata realmente está mais fria? Não, está na mesma temperatura. A lata está de fato menos fria? Não. Agora vem a letra C. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura. Aqui está certo. Até aqui está certo. Mas vamos continuar. Possuem a mesma quantidade de tempo? Não, não, não. Pode parar. O vidro e o metal não têm a mesma condutividade, correto? Então não pode ser a letra C também. Não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Não precisa nem continuar a ler. Tá? Vamos seguir. Letra D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura. Até aqui tudo bem, né? E na letra E também tá, ó. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura. Fechou? Então a letra D e a letra E, elas podem ser as respostas. Uma delas pode ser a resposta correta. Vamos continuar a letra D. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura e a sensação é devida ao fato da condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. E você, ao ler a E, você vê que ele trocou aqui, ó. Ele diz que a condutividade térmica do vidro é maior que a do alumínio. E quem tem a maior condutividade? O alumínio ou o vidro? O alumínio, né? Porque é um metal. Então acaba sendo a letra D. Correto? Bem, mas vamos lá. Por que isso de fato acontece? Por que você sente o metal mais gelado do que o vidro? É porque, como o alumínio ele é mais condutor,
Quando você entra em contato com ele, ele tenta entrar em equilíbrio térmico com o seu corpo mais rapidamente. Ou seja, você perde calor numa taxa maior, é mais rápida essa perda para o metal. Então você tem a sensação que aquilo está mais frio, porque você está perdendo calor mais rápido. Enquanto que o vidro isso acontece também, né? Mas só que é mais lento. Então, como é mais gradativo, você não sente tanto frio, entendeu? Então, a sua sensação, né, de que a lata ela é mais gelada, é só uma sensação em virtude de você estar perdendo calor para atingir o equilíbrio térmico com o material mais rápido. Mas, né, as duas estão na mesma temperatura, você só vai adquirir o equilíbrio térmico com o metal mais rápido do que com o vidro, por isso que dá essa sensação diferente. Certo? Ok? Beleza? Bom, então, lembra da pergunta lá, inicial? Por que, que o metal dos pés das cadeiras aparenta estar mais frio do que a cadeira da mesa, a madeira da mesa? Às vezes, né, em sala de aula, no presencial, eu falo isso, né? Põe a mão na mesa da cadeira, né? Da carteira. Põe a mão na parte de metal. Qual está mais frio? E normalmente as pessoas falam, o metal está mais frio. Depois dessa aula, a gente sabe que eles não, né, não estão em temperaturas diferentes. Eles estão na mesma temperatura, só que a gente acha que o metal está mais frio porque ele rouba calor do seu corpo mais rapidamente, por ele ser mais condutor. É só uma sensação que a gente tem, mas que na verdade é dado pelo coeficiente de transferência de calor, que no metal é maior. Coeficiente de condutividade. Certinho? Ok? Matou essa, né? E a gente termina a parte de condução por aqui, tá? Na sequência a gente entra com convecção, beleza? Até daqui a pouco então. Beijo, abraço, até mais.